Olá, pessoal, bom dia. Muito obrigada pela presença de todos. Eu me chamo Rita Bittencourt, sou enfermeira, trabalho na Secretaria de Estado da Saúde como referência técnica da saúde da mulher e também como apoiadora institucional da região de saúde de Propriá, que é uma região composta por 16 cidades. O nosso momento aqui hoje é fazer um retorno, digamos assim, a todas as notas técnicas da saúde da mulher que já foram lançadas nesse período. Então, assim, para apoiar os serviços de saúde no cuidado à saúde da mulher, no contexto da pandemia Covid-19, o Ministério da Saúde desenvolveu uma série de notas técnicas voltadas para os gestores, para os profissionais de saúde, com orientações para a assistência dessa população. Então, neste cenário, a gente tem que ter vigilância e constante e especial às mulheres no período da gestação, no período do parto, pós-parto, né? A gente tem observado, inclusive, pelos dados que a gente tem recebido, pelas informações também, uma redução significativa do número de consultas de pré-natal. E isso nos causa uma certa preocupação, pensando que o período de gestação é um período relativamente curto, de 9 meses, e que é essencial para a saúde dessa mulher, no cuidado à mãe, no cuidado ao bebê, durante o período gestacional. Então, se a gente prorroga esse atendimento, se a gente deixa de fazer esse atendimento, corre o risco dessa mulher vir a ter o bebê e não ter essa devida assistência, esse devido cuidado, essa devida observação. Então, quando eu digo que a gente tem observado dados, o número de crianças que estão nascendo de forma prematura, esse número tem aumentado significativamente neste período de pandemia no nosso país, no nosso estado. E isso traz para a gente um sinal de alerta, né? Muitos serviços, por conta da necessidade de isolamento social, por conta desses cuidados todos que a gente está fazendo e vivenciando, não colocou como prioridade o atendimento à gestante. E com isso, traz consequências, sim. Essas crianças que estão nascendo de forma prematura, provavelmente por alguma infecção que essa mãe teve e não foi detectado nem tratado em tempo oportuno, né? Então, além desse cuidado que o Ministério da Saúde traz, lançando notas técnicas que nos apoiem no nosso trabalho, na condução do nosso trabalho, o Estado também tem a sua nota técnica, também tem o seu fluxo adaptado, né? O Ministério da Saúde, ele lança sugestões, ele nos dá esse norte, esse apoio, com embasamento científico, técnico, mas assim, os ajustes para cada realidade local, eles não são engessados, eles podem ser feitos, sim. A gente tendo todo esse cuidado de manter a higiene necessária, de manter o distanciamento necessário, a gente pode sim manter o atendimento e o cuidado a alguns grupos que a gente chama como grupos prioritários, como também os doentes crônicos, que não pode ser um grupo que a gente deixe de atendê-los nesse período e apenas fazendo manutenção de receitas para o tratamento, e isso pode gerar mais adiante uma agudização desses casos e que pode depois trazer consequências ruins também para o nosso próprio cuidado, para a nossa própria rotina dos nossos serviços. Antes de começar propriamente a leitura dessas notas técnicas que foram lançadas pelo Ministério da Saúde, vamos fazer uma espécie de linha do tempo do que a gente vivenciou até agora. Só ressaltando que foram 6 notas técnicas lançadas, e a gente vai se debruçar sobre cada uma delas, sendo que a nota técnica de número 6 e a nota técnica de número 7, elas basicamente dizem a mesma coisa. E à medida que essas notas técnicas estão sendo lançadas, uma coisa que a gente observa
é a constante mudança de informações, porque no momento de pandemia, tudo todas as informações podem ser alteradas, podem ser mudadas, porque à medida que a gente vai se aperfeiçoando, conhecendo melhor a característica e o perfil do vírus, conhecendo melhor o comportamento dessa doença junto à nossa população, porque ela muda de país para país, ela muda de clima para clima. Então, essas adaptações, elas podem ser sempre feitas. Então, é mutável o tempo inteiro. Então, como surgiu o novo coronavírus? O Covid-19, como ele foi batizado, né? Então, no dia 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde ela emitiu o primeiro alerta para a doença, depois que autoridades chinesas notificaram casos de uma misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan, é uma metrópole chinesa que tem mais de 11 milhões de habitantes. Em 11 de janeiro de 2020, aconteceu a primeira morte pelo coronavírus Covid-19 e que foi anunciada pelas autoridades chinesas. Em 13 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde notificou o primeiro caso de uma pessoa infectada fora da China, no caso na Tailândia, e era uma mulher com pneumonia leve e que ela estava voltando de viagem da China. Então, é aquele caso que surgiu após contato, né, retorno de viagem de uma cidade que já tinha o vírus circulando. Em 11 de fevereiro, a doença provocada por essa variação originada na China, ela foi nomeada oficialmente pela Organização Mundial de Saúde como Covid-19. Em 26 de fevereiro, o Ministério confirmou o primeiro caso no Brasil. Era de um homem de 61 anos de idade, residente de São Paulo, e que estava retornando da Itália. Então, ele testou positivo por SARS-CoV-2. Em 17 de março, o Ministério da Saúde confirmou a primeira morte por coronavírus no Brasil. Então, já estava tomando uma dimensão muito grande, e aí foram quando medidas mais eficazes começaram a ser tomadas, como isolamento, notas técnicas e várias orientações que passaram a ser lançadas por toda a mídia. Ainda não está claro como ocorreu essa mutação que permitiu esse surgimento do novo vírus, da família dos coronavírus. Então, já existiam outras variações mais antigas do coronavírus, como o SARS-CoV, que o coronavírus da síndrome respiratória aguda severa, ele aconteceu em 2002, e também o MERS-CoV, que é o coronavírus da síndrome do Oriente Médio e que surgiu em 2012, todos da mesma família, mas são mutações que ocorrem, e essas que eu citei, elas já são conhecidas pelos cientistas. Eles também chegaram aos humanos por contato com animais, gatos, no caso do SARS, e dromedários, no caso do vírus MERS. No fim de janeiro, a organização já tinha decretado como uma emergência de saúde pública de interesse internacional, já tinha sido classificado como uma pandemia, o que nós estávamos vivendo naquele momento. A Covid-19, ela é de rápida disseminação mundial, né? A gente viu que em tão pouco tempo já tinha se alastrado de tal forma, e ela tem um espectro clínico diverso, ela varia de sintoma de leve a sintoma respiratório agudo grave, e a letalidade ela varia conforme o país, como eu disse no início, mas ela está evidenciada mais em idosos e doentes crônicos, são as que apresentam maiores complicações. Pelo menos isso foi o que foi mostrado muito no início da doença, em outros países nos países da Europa, que os maiores acometidos para complicações, o risco de adoecimento ele é igual para todos, mas no sentido de apresentar complicações, a característica mais evidenciada no início era em idosos e doentes crônicos. Então, por isso aquela fala que eu disse, que esses pacientes nossos, do nosso dia a dia, na atenção primária à saúde, ele não pode ficar voltado somente
para entrega de receitas e a gente ficar um longo período de tempo sem visualizar esses pacientes porque eles são da linha de risco. Para gestantes, não foi classificado como situação de risco para o COVID, entretanto, por conta de todas as alterações que acontecem com a mulher durante o período gestacional, requer, sim, uma vigilância constante e um cuidado maior. Então, vamos agora adentrar as notas técnicas da área técnica da saúde da mulher, elaboradas pelo Ministério da Saúde e que nos norteou, inclusive, para a construção das nossas notas técnicas locais, né? Então, em tempo de Covid-19, essas foram as notas técnicas lançadas pelo Ministério da Saúde. A primeira nota é a de número 6, em 2020 já. A número 6, a segunda nota, número 7, que praticamente é a mesma coisa. A número 6 e a número 7, elas trazem as mesmas informações. A nota técnica de número 9, 10, 12 e 13 vieram a seguir, tendo um olhar no cuidado para a atenção primária à saúde, para os serviços de ambulatório de riscos e também o cuidado na maternidade, no momento do parto, cuidados e orientações pós-parto, enfim, vamos conhecer cada uma delas. Então, a nota técnica de número 6, ela foi lançada no dia 25 de março, e ela traz como assunto atenção às gestantes no contexto da infecção SARS-CoV-2, porque nós já tínhamos tido o SARS-CoV, então o COVID-19, SARS-CoV-2. Então, atenção às gestantes no contexto da infecção do COVID-19. Então, até o momento, não parece que o SARS-CoV-2 associe a risco maior de gravidade em gestante. Mesmo que a maioria dos casos descritos na literatura científica tratem de mulheres na segunda metade da gestação. Ou seja, que na segunda metade da gestação requer uma vigilância mais aproximada desta mulher. Como eu disse, se nesse período de isolamento, de quarentena, eu não atendo essa mulher que já está no segundo ou terceiro trimestre dessa gestação, corre o risco dela ir ganhar um neném, dela ir parir e não ter tido uma atenção, um cuidado especial por parte das equipes. O quadro clínico observado em gestantes que teve a COVID, ele é semelhante ao observado em adultos não gestantes. Então, o comportamento trazido nessa primeira nota técnica é de que era semelhante aos adultos que não estivessem não gestantes. Bem como taxas de complicações e de evolução para casos graves também aproximadamente 5% dos casos confirmados, o que é bem semelhante também aos adultos não gestantes. Entre os sintomas mais comumente apresentados estão a febre e tosse. Então, recomenda-se que o protocolo de diagnóstico do SARS-CoV-2 em gestantes siga o protocolo para a população adulta geral. As gestantes que apresentam síndrome gripal deverão ter seus procedimentos eletivos, consultas e exames de rotina adiados em 14 dias, se ela estiver apresentando os sintomas gripais. E, quando necessário, serão atendidas em local isolado das demais pacientes. Vários municípios, eles montaram o seu plano de contingência nesse momento de pandemia, nesse momento de Covid-19, e dentre os cuidados estabelecidos nesse plano,
foi de criar uma área de atendimento aos pacientes com síndrome gripal, que apresentassem uma síndrome gripal. Então, vários municípios de Sergipe tomaram esse cuidado e essa medida de determinar unidades básicas de saúde que fossem referência para esse cuidado, e aqueles municípios que só têm apenas uma unidade de saúde, uma no povoado, uma na sede, eles criaram dentro do seu próprio espaço, do seu próprio território, uma área específica para o atendimento desses pacientes. E nesse caso, se aplicaria também ao cuidado com as gestantes que tivessem com a síndrome gripal. Além disso, uma outra estratégia que está sendo muito utilizada e que eu acho de grande valia é trabalhar com bloco de horas, que isso evita a aglomeração de pessoas na mesma hora, no mesmo local, mesmo que haja um espaço reservado para tal. Todas as demais gestantes que sejam assintomáticas ou que não tenham síndrome gripal deverão ter preservado o seu atendimento. É nessa tecla que a gente bate. Posto o caráter autolimitado, os 9 meses de gestação, cujo desfecho em parto é inexorável. Tem começo, meio e fim. E o fim é o momento do parto, de tal modo que a suspensão ou o adiamento despropositado podem culminar em perda de oportunidades terapêuticas de atenção à mulher, ao bebê, à família, inclusive para eventos graves, como infecção sexualmente transmissível, um parto prematuro, um bebê nascendo com a sífilis congênita, porque não teve a oportunidade de tratar em tempo oportuno. Então, por todas essas razões, a gente destaca a importância de ser mantido esse atendimento. Deste modo, recomenda-se a continuidade das ações de cuidado pré-natal de todas as gestantes assintomáticas, resguardando o zelo com a prevenção de aglomerações, com as melhores práticas de higiene e com o rastreamento e o isolamento domiciliar nos casos suspeitos de síndrome gripal. Ainda não há confirmação científica que ocorra a transmissão vertical da mãe para o bebê da Covid-19. Contudo, quando disponível, olha bem a palavra, quando disponível, a nota técnica traz como prudente a realização de ultrassonografia morfológica no 2º trimestre em mães com infecção por SARS-CoV-2, visto que não dispomos de dados suficientes para afastar esse risco. A nota técnica, eu vou dar continuidade, depois eu passo a palavra para o Dr. Mauro tecer comentários sobre essas 2 notas. Eu vou seguir porque praticamente elas trazem a mesma coisa, é o mesmo assunto, atenção às gestantes no contexto da infecção Covid-19 causado pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Então, o que eu acrescentei? Entre os casos relatados, até o momento, não se sabe de que ocorra a transmissão vertical, como eu já falei, da mãe para o recém-nascido, da mãe para o bebê, tanto antes quanto após o nascimento. Os demais casos reportados de gestantes positivas para o Covid-19 apresentaram neonatos livres do vírus, incluindo em sangue de cordão e placenta. Logo no início, quando essa pandemia chegou até nós, foi muito colocado que crianças estariam livres, ou se tivesse, seria assintomáticos.
Por esta razão, o afastamento de pessoas idosas, dos avós, dos cuidadores acima dos 60 anos de idade. Mas a gente já viu, sim, já à medida que a situação vai acontecendo, que crianças foram acometidas também pelo Covid, indo a óbito. Mas não porque houve uma transmissão da mãe para o bebê, que isso, né, fique claro. Uma transmissão vertical, no caso. Quando disponível, repetindo a mesma informação, a realização da ultrassonografia morfológica no segundo trimestre. Quanto à assistência ao trabalho de parto e parto, observa-se discordância. Isso foi dito em março, na primeira e segunda nota técnica elaborada. Entretanto, na última nota técnica elaborada, que é bem específica para parto, trabalho de parto e parto, já traz isso com mais concretude, que é a questão do campleamento imediato ou oportuno do cordão. As recomendações aqui contidas, eles sempre colocam isso, são provisórias, que a gente está o tempo inteiro com novas pesquisas, com novos estudos, com observação do comportamento do vírus, e as publicações vão sendo alteradas e atualizadas à medida que novos dados surjam. As gestantes que são profissionais de saúde, essa foi uma pergunta muito corriqueira no início da pandemia, que atuam na atenção à pessoa potencialmente infectada com a Covid-19, devem procurar o serviço de medicina do trabalho de sua instituição para avaliação dos riscos. Se não houver riscos, o trabalho funcionaria tomando todos os cuidados de forma rotineira e normal. Dito isso, eu passo a palavra para o Dr. Mauro tecer comentários sobre essas duas primeiras notas técnicas que foram elaboradas pelo Ministério da Saúde à luz da nossa realidade local. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Mauro, eu sou ginecologista obstetra, sou referência técnica também em obstetrícia da maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Gostaria de agradecer ao convite feito por Elga para estarmos hoje pela manhã discutindo sobre um assunto de tanta relevância em nossa sociedade nesses últimos tempos, certo? Inicialmente, gostaria de parabenizar, né, a todos os enfermeiros que, pelo seu Dia Internacional, que foi ontem, né, e da importância desse profissional de enfermagem para a nossa assistência à saúde da mulher, né? Então, gostaria também de fazer algumas considerações iniciais sobre a infecção pelo SARS-CoV-2, né, que foi denominado Covid-19, para que a gente possa entender essa narrativa sobre todas as normas técnicas que vão ser descritas e comentadas aqui pela enfermeira Rita, para que a gente possa entender um pouquinho. Então, talvez o Covid-19 seja o maior desafio que nós venhamos a ter nas nossas vidas profissionais, enquanto profissional de saúde, dado o impacto contagioso, né, como uma doença altamente infecto-contagiosa, e também por ter um impacto na mortalidade e morbidade, afetando todas as unidades de saúde do Brasil e do mundo. Então, essa situação é uma situação ímpar, né, na sociedade, na humanidade, eu diria, e que requer e é realmente um desafio. Quando a gente fala do Covid-19, né, a gente tenta responder
algumas perguntas, né, das quais não temos respostas. Então, pelo histórico aí já apresentado, a gente percebe que a Covid-19 é uma doença extremamente recente, onde não temos onde temos muito pouco tempo para verificar a validade e a história natural da doença. Então, nós definitivamente ainda estamos distantes de conhecer a história natural da doença. O que estamos fazendo é verificar observar como ela está se comportando com a população e, de repente, tomarmos condutas A, conduta B, numa tentativa de intervir de forma efetiva e promover a saúde das pessoas, tanto no intuito da prevenção, como no intuito do tratamento específico para a Covid-19. Temos algumas coisas interessantes sobre a saúde da mulher no que tange a esse conhecimento. Então, a sociedade, a epidemia que começou na China teve uma característica. Aqui apareceu, quando se apresentou na Europa, teve uma outra característica, e bem como nos Estados Unidos e agora na América Latina, em especial Brasil. Então, devido a essas características populacionais, né, também impactaram nas evidências que nós temos, no conhecimento que a gente tem em relação à saúde da mulher, particularmente a gestação e puerpério. A saúde da mulher, a gente pode perceber que a gestação, na China, por exemplo, existem políticas públicas de saúde que dificultam ou desestimulam a reprodução, né, a gestação, devido à grande população que eles têm. Por isso, talvez não tenhamos tantos casos de gestantes com relatos sobre o comportamento da doença na gestação. Em contrapartida, na Europa, onde temos uma grande população de pessoas da melhor idade, né, nós também tivemos poucos casos relatados sobre a gestação. E isso nos ajuda na compreensão do coronavírus durante a gestação. Quando essa epidemia ela chega aqui no Brasil, começou a haver também um comportamento diferente populacional, onde populações mais jovens que as relatadas na Europa, na China, elas haveriam de ser mais afetadas. Então, populações jovens foram mais afetados, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, pelo perfil populacional. E aí a gente tem um número grande de gestantes no Brasil e que fatalmente, né, inexoravelmente, a gente vai ter essas mulheres afetadas, e com certeza nós aprenderemos ainda muito como funciona essa infecção na gestação com os nossos próprios casos. Então, se montou uma rede de fluxo de informações em todo o país com relação à gestação. Nós temos muito mais partos do que esses outros locais que publicaram, que tem as publicações, e parece que começamos a entender um pouco mais como funciona. As normas técnicas, elas baseiam-se nessa história natural da doença que está se construindo a partir de dados que foram obtidos em outros países, em outras populações. E ao longo dessa conversa que a gente está tendo aqui, vocês poderão perceber
que ao longo das normas técnicas vem mudando o comportamento e as recomendações do Ministério da Saúde. Temos que dar uma relevância maior à saúde da mulher do que vem observando, a gente vem verificando. Então, a saúde da mulher, no nosso país, ela precisa ser tratada de uma forma mais a sério, mais vigorosa, né, contendo normas específicas de proteção dessa população vulnerável, que é a população feminina, e particularmente as gestantes e puérperas, né? Então, precisamos de órgãos públicos, órgãos privados que trabalhem direcionando, empregando esforços, tanto na fase do Covid, como também fora dessa fase. A gestação ela tem características peculiares, ela tem um tempo que inicia, como foi falado já, e um tempo que termina. E essas notas iniciais foram basicamente fortalecendo a estratégia do pré-natal, que terá um impacto importante no desfecho materno-fetal. Então, era quando ainda a gente não tinha muitas informações sobre o Covid, mas que sabemos que o pré-natal ele precisa continuar, e ele precisa continuar de forma segura. E aí essa forma segura seria mudar a conformação e mudar a forma de realizá-lo no que tange a aglomeração, né? Então, uma outra dinâmica de consultas e uma outra dinâmica também de atendimento. Isso foi realmente inicialmente implementado, de repente se fechou tudo, né, no início da pandemia. Então, muitos serviços de saúde, eles pararam temporariamente por uma semana, muitos profissionais, eles foram afastados de suas funções. Então, houve muita mudança no ambiente profissional da saúde do trabalhador, e foram feitas algumas adaptações, sendo que rapidamente foram retomados os atendimentos às gestantes, tanto os atendimentos das gestantes de baixo risco e de alto risco no setor público e privado, né? Tomando as devidas precauções recomendadas para a população adulta em geral, pois não havia informação suficiente para fazer uma estratégia diferenciada. Então, é nesse sentido que essas normas, elas tentaram a manutenção do sistema de saúde, e acredito que se logrou muito êxito nessa implementação, nessa volta, né, depois dessa parada. E aí, como a gente fará isso, né? E todos os esforços, eles são feitos com o intuito de melhorar a assistência à saúde da mulher por parte dos profissionais de saúde e também pelos gestores da saúde que estão no momento. Queria oportunamente falar que a gente vai falar um pouco sobre humanização, que é um tema interessante nesses tempos de Covid, no que se refere aos conceitos e quais as prioridades. Então, a humanização ela é baseada em 3 pilares importantes: ao empoderamento do indivíduo, nesse caso da mulher, dando autonomia sobre o seu corpo e sobre a sua saúde, assistência multidisciplinar e a medicina baseada em evidências, ou seja, a evidência científica. A humanização, ela se dá quando todos esses 3 pré-requisitos, eles são atendidos. Então, estamos frente a uma novidade, a uma nova infecção, e essa infecção, ela requer um embasamento científico.
E muitas vezes a gente vai discutir a norma técnica, as próximas normas técnicas, e a gente vai falar de alguns aspectos. E aí vem a questão da ciência, do embasamento científico, da aglomeração, né? De como vai ser essa assistência, né? Principalmente durante o parto, em tempos de Covid. Então, nós trabalhamos em situações que não são as ideais, em onde existe uma sobrecarga do sistema de saúde, que já é habitual, com superlotação, e aí, de repente, tivemos uma doença desafiadora, altamente infecto-contagiosa, e é nesse cenário que nós estamos tentando, digamos que, conseguir manejar de uma forma humanizada, né? Mas sempre priorizando os 3 parâmetros da humanização. E isso é motivo de muita discussão e de muitos questionamentos. Mas nesse momento tão difícil, a gente pede a compreensão também dos profissionais de saúde, pede a compreensão dos usuários do sistema de saúde, para que entendam que respostas fechadas ainda não temos. Chegar à assistência ideal ainda é uma necessidade. Então, vamos passar para a próxima nota técnica, que a enfermeira Rita Bittencourt vai continuar falando sobre essa nota técnica, e a gente vai aqui estar comentando sobre como está funcionando na prática essas notas técnicas. Então, pessoal, retomando aqui a nossa leitura das notas, a próxima nota, de número 9, ela traz recomendações para o trabalho de parto e puerpério durante a pandemia. Então, essa nota ela tem o objetivo de fornecer recomendações para os profissionais de saúde que atuam no cuidado a gestantes e recém-nascidos. Então, ressalta-se que essas recomendações, eu vou estar sempre frisando isso, e o Dr. Mauro também já reforçou isso, elas podem ser alteradas conforme novos dados forem sendo publicados na literatura. Toda parturiente e o seu acompanhante, eles devem ser triados para os casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, antes de sua admissão no serviço obstétrico. Então, isso é de fundamental importância, a realização dessa triagem nos serviços de saúde no momento da admissão. Será considerada suspeita ou confirmada a pessoa que esteve em contato que signifique exposição, independente desse contato ocorrer na sua residência ou em ambiente que possa frequentar, no ambiente de trabalho, por exemplo, e que possua caso suspeito ou confirmado, mesmo estando assintomática. Também é considerada suspeita ou confirmada a pessoa que relatar febre, tanto referida quanto verificada, aferida no momento, tosse, dor de garganta ou dispneia. Ou a pessoa que apresentar resultado de exame positivo para o SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias. O acompanhante, desde que assintomático e fora dos grupos de risco já citados aqui para o Covid-19, devem ser permitidos nas seguintes condições. Se a mulher for assintomática, não suspeitas ou testada negativa para o vírus, neste caso, também o acompanhante deverá ser triado e excluída a possibilidade de infecção pelo vírus.
mulheres positivas para o vírus ou mulheres suspeitas, o acompanhante permitido deverá ser de convívio diário desta mulher, considerando que a permanência junto à parturiente não vai aumentar suas chances de contaminação. Se o acompanhante não for de convívio próximo da paciente nos dias que antecedem ao parto, este não deve ser permitido. Em qualquer situação, não deve haver revezamentos. Se o acompanhante, mesmo sendo de convívio diário, e o próximo também, não deve haver revezamentos. Conforme resultado da triagem, então a mulher chegou, foi triada, o acompanhante chegou, foi triado. Como eu considero uma triagem negativa? Que procedimento eu vou tomar diante de uma triagem negativa? A parturiente deve ser manejada habitualmente conforme protocolos de boas práticas já vigentes no serviço. O acompanhante também, classificado como negativo para o Covid-19, ambos devem receber orientações de medidas de prevenção de infecção. Triagem positiva, tanto para a gestante ou para o acompanhante. A parturiente deve ser transferida para quarto em isolamento. Neste caso aqui, o ideal seria naquele regime do PPP, e que tudo acontecesse no mesmo ambiente, né? O pré-parto, o parto, o pós-parto, tudo acontecendo no mesmo ambiente. Isso seria o ideal. Utilizando máscara cirúrgica, recebendo orientações e meios para higienizar as mãos e receber cuidado de pessoal, de profissionais de saúde, de profissionais da equipe hospitalar, devidamente protegidos com equipamento de proteção individual. A circulação no quarto deverá ser restrita. O acompanhante também deverá usar máscara cirúrgica e ser considerado como portador do vírus do SARS-CoV-2. As mulheres que já tiveram sobre suspeitas ou confirmadas por Covid-19 e que precisarem procurar um serviço obstétrico, se for necessário uma ambulância, todo o pessoal deve ser informado da suspeita ou confirmação da infecção. Então, o motorista da ambulância tem que ser informado, o serviço que vai receber a parturiente também deve ser informada, que é uma paciente, que é uma gestante suspeita ou confirmada, para que a equipe se prepare para receber a mulher num ambiente de isolamento adequado, com a equipe paramentada. Isso é extremamente importante, que quando os municípios encaminharem alguma paciente, alguma mulher, alguma gestante, que ela seja informada, que a maternidade, que o ambulatório, que os serviços de saúde sejam informados. Toda a equipe multidisciplinar deve ser avisada da presença de uma paciente com suspeita ou diagnóstico de Covid-19 que esteja sendo internada no serviço. Para a gestante com indicação de internamento ou em trabalho de parto, recomenda-se o monitoramento contínuo da saturação de oxigênio utilizando a oximetria de pulso. E com registro a cada hora durante o trabalho de parto, além das avaliações habituais. Valor menor que 95 desta saturação de oxigênio deve ser considerado sinal de alerta, indicando necessidade aí de uma reavaliação clínica imediata
e terapêutica adequada. Nós já estamos falando desta mulher no ambiente hospitalar. Caso não haja indicação clínica de internação, somente a infecção confirmada para o COVID-19 não se configura indicação para uma cesariana. Contudo, há relatos de taxas de prematuridade e sofrimento fetal. Tanto é que quando eu soube da informação do aumento de números de casos de bebês nascendo prematuros, a primeira preocupação que me veio foi: tem relato de mães positiva para o Covid-19? Esses bebês que estão nascendo prematuros ou com sofrimento? Mas eles estavam atrelados não à questão da mãe ser positiva. E neste caso, infelizmente, a ausência das consultas de pré-natal, que evidenciou-se nessa quarentena por conta de toda a situação que gerou medo, que gerou preocupação e que muitas equipes tomaram algumas medidas de afastamento, pensando nesse cuidado de restringir o risco de contaminação. Mas, como eu já falei, outras medidas, outras estratégias foram utilizadas de modo que pudesse garantir a segurança dessas mulheres, fazendo um bloco de horas, como já pontuei. Muitos municípios estão utilizando desta ferramenta. As consultas de pré-natal estão voltando à sua normalidade. Gestantes com sintomas leves e estáveis devem manter a gravidez sob vigilância rigorosa nos serviços da atenção primária. Elas ficariam em isolamento, mas, através de visitas domiciliares, esses sintomas leves e estáveis deverão ser monitorados pela equipe de referência dessa gestante e ela deve ser orientada sobre os possíveis sinais de intercorrências ou de complicação, para que ela possa buscar o mais rápido possível o serviço de saúde. Uma outra coisa que a nota traz é que não é recomendado o parto na água. A gente está falando de uma assistência humanizada. Essa pode ser considerada, sim, uma forma de parto humanizado, mas, infelizmente, em virtude da impossibilidade de proteção adequada da equipe, como também do bebê que está nascendo, a contaminação pelo vírus, inclusive, já foi mostrado que é eliminado pelas fezes. Então, por esta razão, por esses motivos, não se recomenda, nesse momento, parto na água. Todas as puérperas, para todas, independente do status de infecção pelo Covid, todas as visitas devem ser temporariamente suspensas, visando a proteção de todos, da mãe, do bebê e do acompanhante que está com ela. Eu vou passar para o Dr. Mauro tecer comentários sobre essa nota técnica que acabou de ser apresentada. Olá, vamos continuar, vamos comentar alguns pontos importantes dessa norma técnica, foi a número 9, isso. A norma técnica número 9 talvez seja a norma técnica que deu mais embasamento, né? Respondeu mais perguntas sobre o coronavírus até o presente momento e fez, né, para uma realidade que já existia e que agora ela está crescida de mais o do coronavírus. Então, a primeira questão que eu queria observar
seria a questão do acompanhante. Lá na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, onde a presença do acompanhante sempre foi garantida, começamos a verificar a possibilidade da questão da visita e do acompanhante. Então, eu queria inicialmente dizer como tudo aconteceu. Não sabíamos, de fato, como se comportar frente que não havia essa norma técnica na época. E o que fizemos? Fizemos uma reunião com o colegiado, né? Foi feita uma reunião, e nessa reunião definimos, por opiniões mesmo dos enfermeiros, dos médicos, né, dos gestores, como iria funcionar. E definimos que as gestantes, elas que estavam em internamento clínico, não mais teriam acompanhante. A gestante em internamento clínico manteria o acompanhante apenas para gestantes que estavam em trabalho de parto, né, ou queriam ter seu parto em curto espaço de tempo. Para quem conhece a Lourdes, a gente percebe que na admissão, na recepção da maternidade, ela é bastante tumultuada. Isso, de verdade, começou a nos incomodar, porque são pessoas que estavam praticamente amontoadas, fazendo uma aglomeração. E definitivamente a aglomeração, ela tem sido combatida por todos os órgãos de saúde, né, de vigilância. Todas as recomendações são para evitar a aglomeração. Então, inicialmente, colocamos faixas amarelas, colocamos placas, né, não permitindo que se sentassem tão próximo. Então, começamos a implementar um distanciamento na recepção, mas, infelizmente, não conseguimos lograr êxito pela não cumprimento por parte dos acompanhantes dessa aglomeração. E aí resolvemos não mais ter a recepção na admissão da Lourdes. Então, os bancos eles foram colocados externamente e mantidas a tentativa de isolamento. De distanciamento. Então, os acompanhantes eles acabam ficando distanciados, né, os familiares, mas fora da instituição, né, fora da maternidade. Então, assim, a gente acreditou que melhorou um pouco a aglomeração dentro da maternidade. Então, esse foi um primeiro ponto. O segundo ponto foi que, ao longo podemos ver dois pontos críticos, né, na maternidade, que um é na admissão e o outro é no centro cirúrgico. Então, na admissão, infelizmente, existem macas que ficam uma ao lado da outra. Então, elas ficam a 10 centímetros. Não dá para passar uma pessoa entre uma maca e outra. E aí, começamos a pensar que já estávamos aglomerados de pacientes. Então, os pacientes eles estavam juntos um do outro. Então, como fazer isso? Não temos estrutura física para fazer isso. Implementamos uma triagem, né, onde conseguíamos isolar os casos suspeitos dos casos confirmados. Então, na triagem obstétrica com a enfermagem, se faz os questionamentos sobre os sintomas que já foram referidos, como febre, tosse, dor de garganta. Pacientes que apresentavam esses sintomas eram encaminhadas para um isolamento, onde eram atendidas pelo médico, conforme a nota técnica falava. Com essa estratégia, começou
começamos a ter os primeiros casos suspeitos. E aí, invariavelmente, esses casos suspeitos, que depois a maioria deles se confirmaram como negativos, eles começamos a perceber que eles tinham contato, acabavam tendo, não ficavam tão completamente em isolamento pela estrutura física. E aí resolvemos não mais ter o acompanhante durante o parto, né? Por quê? Pela superlotação. Então, a gente estava expondo esse acompanhante, mesmo que assintomático, a gente estava expondo esse acompanhante a uma possível contaminação por participar de uma aglomeração. E aí, nós realmente tomamos essa decisão, que é uma decisão, de certa forma, que contraria a norma técnica, mas ela não contraria as evidências científicas que pregam o isolamento social e o distanciamento dos pacientes. Então, pensando nas complicações de uma possível contaminação, tanto através do acompanhante, como através do próprio paciente, nós resolvemos, por bem, nesta situação, abolir o acompanhante, inclusive durante o trabalho de parto. É uma decisão muito difícil, mas é uma decisão que se baseou tecnicamente. Só para que tenham ideias, nós tivemos nesse final de semana 32 binômios dentro do centro cirúrgico, onde o centro cirúrgico ele é um centro cirúrgico que comportam em torno de 15 leitos, né, 15 parturientes, né? Então, devido à nossa superlotação, que é uma coisa que a gente vem acompanhando há alguns anos, então é uma coisa sazonal, mas que nesse momento, colocar mais, imaginem, 30 acompanhantes dentro de um centro cirúrgico, seria inviável e traria um risco muito maior para essa parturiente, que nós vamos ver nas próximas notas técnicas que foram realmente verificados que ela tem um risco maior de agravamento do Covid-19. Então, visando a proteção da mãe e do bebê, nós abrimos mão, infelizmente, temporariamente, do acompanhante. Então, hoje o acompanhante ele não está mais na Nossa Senhora de Lourdes como regra, certo? Temos muito com relação à assistência ao parto, né? Então, assim, ainda não tivemos casos confirmados de parturientes, né? Nós tivemos caso de pacientes com puérperas, né? Com Covid-19, e foram tomadas todas as medidas de isolamento dessa parturiente. Essa parturiente foi diagnosticada bem precoce, colhemos o material, né? Fizemos a dose, tudo direitinho, saiu o resultado dela, ela estava em isolamento, ela tinha uma complicação do parto, foi para o centro cirúrgico, resolveu essa complicação do parto e ela retornou ao seu leito e depois teve alta. Nós temos lá na Nossa Senhora de Lourdes, tanto na admissão como na enfermaria, uma área restrita para o atendimento aos pacientes com Covid. No centro cirúrgico, nosso centro cirúrgico contamos com 2 salas para cesariana e uma sala de parto normal. Nós não temos na nossa unidade PPPs, né? Infelizmente. Mas em breve eu acredito que poderemos ter. Mas nesse momento não temos como isolar esta paciente durante o trabalho de parto. E realmente temos uma sala de cirurgia que ela é colocada para a parturiente com Covid-19. Infelizmente não podemos deixá-la reservada o tempo todo, mas que existe esse fluxo onde a gestante Covid-19 vai para a sala 2,
que é uma sala onde poderá ter o parto normal ou poderá ter o parto cesariano. Então, nós temos um fluxo dentro da unidade que passa dentro da unidade, literalmente, não é uma unidade separada, né, como é recomendado, mas é assim que está funcionando o nosso fluxo dentro da maternidade Nossa Senhora de Lourdes, certo? E aí, dentro do possível, e é essa mensagem que eu tenho que mandar aqui para todos vocês que estão na área da saúde, que o ideal certamente não conseguiremos, mas temos que colocar os nossos esforços para que sejamos próximos das normas técnicas que estamos aqui conversando, aqui dialogando. Então, a gente tem um guia, a gente tem uma forma de fazer, mas cada unidade ela deve fazer o seu plano de contingenciamento para que possa não ficar perdido a partir do momento que um caso aparece na sua unidade. Então, quais os passos que essa parturiente, que essa gestante, que essa puérpera, ela vai traçar dentro de todas as unidades. Em nosso estado, não temos leitos maternos para a Covid-19. Os leitos, eles são os leitos da rede. Então, nós temos as pacientes clínicas, elas estão indo para o sistema básico de saúde, a unidade básica, e referido para hospitais gerais, né, onde tem leitos de adulto destinados para o Covid-19. Na nossa maternidade, a gente isolou, mas nós não somos referência para o Covid-19. Cada unidade ela vai ter seu fluxo dentro da sua unidade, não necessariamente. Em breve, talvez tenhamos novidades com relação a leitos para esse público, para a mulher gestante, parturiente ou puérpera, mas por enquanto ainda não temos este fluxo. E é isso que eu queria falar sobre como estamos organizando a nossa maternidade no aspecto da atenção a essa nova infecção. E vamos passar para a nova nota técnica para comentarmos um pouquinho. Então, o que traz a nota técnica de número 10? Ela traz recomendações para as consultas ambulatoriais de saúde para a mulher durante esse período. Então, a gente vai falar agora um pouco sobre a parte ambulatorial. A atenção primária à saúde, ela deve ser o acesso de primeiro contato desta usuária, desta mulher, no Sistema Único de Saúde, sempre que possível. Durante surtos e epidemias, a atenção primária tem um papel fundamental na resposta global à doença em questão. Ela precisa oferecer um atendimento que seja resolutivo, além de manter a longitudinalidade e a coordenação dos cuidados em todos os níveis de atenção à saúde, com grande potencial para identificar de forma precoce os casos graves que devem ser manejados no serviço de saúde especializado. Então, uma atenção primária à saúde diante da usuária, diante da mulher grávida, nesse caso em questão a mulher gestante, né? Mas isso se aplica a todos os usuários, deve ser o primeiro contato desta paciente. A assistência ela deve ser organizada, de modo a garantir os atendimentos às mulheres, tanto durante esse período como fora dele. A organização da rede de atenção, ela tem que garantir a organização da rede de atenção para o atendimento,
ela tem que ter uma adoção de protocolos, de normas, rotinas, para o acolhimento, atendimento, medidas de prevenção, controle, entre outros. Garantindo o acolhimento, reconhecimento precoce e o controle de casos suspeitos para o Covid-19, para esse novo coronavírus. As consultas ambulatoriais, durante esse período de maior risco de transmissibilidade do Covid-19, como bem pontuou o doutor Mauro, a critério da logística local, que cada local tem umas suas especificidades, elas devem obedecer às seguintes recomendações. Recomendações essas que a gente encontra no protocolo de manejo clínico do coronavírus, lançado pelo Ministério da Saúde, pelo CONAS. Vocês podem baixar, inclusive, esse instrumento, esse protocolo de manejo clínico na atenção primária à saúde. Recomendo que todos tenham esse documento em mãos. Os serviços devem oferecer uma triagem diferenciada para os pacientes que sejam sintomáticos ou com sinais bem sugestivos do Covid-19. Nós já falamos bem da importância da triagem no ambiente hospitalar, mas no ambiente ambulatorial, na atenção primária à saúde também. Pacientes com suspeitas ou diagnóstico confirmado para o Covid-19 devem ser remanejadas conforme sintomas e sinais de gravidade. Ou ela fica em isolamento em casa, ou ela é referenciada para um hospital quando necessário. Pacientes com quadro leves de infecção para o Covid-19, tanto suspeita quanto diagnóstico confirmado, devem ficar em isolamento domiciliar por 14 dias. Nesses casos, quando possível, se recomenda reagendar as consultas para um período posterior ao isolamento domiciliar. Se essa paciente tiver com suspeita, e se for uma situação que pode reagendar uma consulta no ambulatório, que seja reagendado para um período posterior. Os atendimentos ambulatoriais e retornos agendados, eles poderão ser remarcados, isso é importante que seja bem frisado, desde que não interrompa tratamento já iniciado ou uma avaliação diagnóstica, ao exemplo de um câncer, por exemplo, e que esse resultado seja imprescindível para o diagnóstico e para o tratamento em tempo oportuno, a conduta em tempo oportuno. Na inviabilidade desse reagendamento de consultas, deverá ser mantida, sem prejuízo ao paciente e ao profissional de saúde, mantendo todas aquelas rotinas de cuidado que já foram aqui faladas. Retorno que esteja agendado para uma entrega de resultados de exames de rotina, sem dúvidas sobre os seus resultados, essas poderão ser remarcadas. Os serviços, eles precisam adotar medidas que não ocorra descontinuidade do tratamento ou que não exponha essa paciente ao risco de um diagnóstico ou de um tratamento tardio. Então, os serviços, eles precisam adotar medidas que não cause essa descontinuidade. Ou da investigação de condições clínicas, como eu já falei, neoplasia, infecções sexualmente transmissíveis, um sangramento uterino aumentado no caso, entre outras condições que a interrupção, isso possa ser negativo, repercutir de forma
negativa na saúde desta mulher. Como essa nota foi pequena, doutor Mauro, eu gostaria de ler a nota seguinte e nós faríamos um comentário dessas duas notas, ok? Então, a nota de número 12, ela traz como assunto a infecção pelo Covid-19 e os riscos à mulher nesse ciclo gravídico puerperal. Como já foi relatado, na literatura científica, ocorrem mudanças fisiológicas no organismo desta mulher, no organismo da gestante, e também da puérpera, visto que estas mudanças não se resolvem imediatamente após o parto. Elas levam a essas alterações fisiológicas no organismo levam a uma predisposição por infecções graves, inclusive respiratória. E que as alterações anatômicas na qual a mulher passa durante o período de gestação, elas reduzem essa capacidade respiratória dessa mulher, aumentando aí a dificuldade da própria oxigenação e saturação. Então, quais seriam essas mudanças fisiológicas que acontecem e que interferem nessa tolerância à hipóxia? Aumento do diâmetro transverso da caixa torácica, elevação do diafragma. Eu me lembro que quando eu estava grávida, eu tinha uma dificuldade enorme para respirar. Eu cansava com facilidade por conta dessa pressão. O meu bebê foi grande, então minha barriga ficou muito grande e eu me recordo que eu me cansava muito por conta dessa elevação do diafragma. Alteração dos volumes pulmonares, vasodilatação da mucosa, alterações na imunidade desta mulher. Então, são alterações importantes que a gente precisa estar atenta. Estudos recentes apontaram que a evolução da Covid-19 não parece ser pior na mulher antes, durante e após o parto. Um estudo revelou isso. Um outro estudo, uma outra revisão sistemática de casos, analisou 107 casos e mostrou ausência de mortalidade materna e 3% de admissão em UTI. Esses achados, eles são compatíveis com a descrição da evolução entre adultos que não sejam gestantes. Ou seja, 80% a doença se manifesta de forma leve, 15% há um agravamento e 5% são os casos críticos que precisam de UTI. Com base na observação desses altos índices de complicação por infecção respiratória, que é causado pelo coronavírus, ou até pelo H1N1, pela influenza H1N1. Então, é sensata a preocupação também em relação a esse novo coronavírus, ao SARS-CoV-2, nesta população. Se os outros tipos de coronavírus já existentes, se a influenza H1N1 traz complicações respiratórias para a mulher, como nós estamos diante de um vírus novo, vale a pena sim manter as mesmas regras, os mesmos cuidados. Sempre que seja, manda-se uma intensa vigilância e medidas de precaução em relação às gestantes e puérperas. Então, para reduzir o risco de contaminação, deve-se organizar fluxo. Isso já foi dito e está sendo repetido. Fluxo de atendimento hospitalar, fluxo de atendimento ambulatorial, fluxo de atendimento na atenção primária à saúde, de gestantes e parturientes, de forma que não haja contato com os outros pacientes e com diversos profissionais da saúde.
Se a gente puder limitar um pouco isso, é favorável. Ainda que muitas gestantes e puérperas possam ser manejadas em regime domiciliar, estratégias locais precisam e devem ser montadas para reavaliar frequentemente sintomas e queixas, de modo que a gente possa, o mais precoce possível, diagnosticar uma piora clínica. A exemplo de uma febre alta, tosse que não melhora, dispneia, dentre outros sintomas da Covid. Isso pode ser feito, por exemplo, por telesaúde. Contato telefônico periódico, não passando, nesse caso da mulher que está em isolamento com suspeita, a cada 48 horas esse contato. A equipe da atenção primária à saúde pode também avaliar a necessidade de realizar visitas domiciliares às gestantes e puérperas infectadas pelo SARS-CoV-2, de modo a não expor a comunidade e outras pessoas dentro da unidade básica de saúde, da atenção primária à saúde. Então, são sugestões, estratégias trazidas pela nota técnica em questão. Caso não seja possível a realização de exames para fazer a detecção viral, mas hoje em dia já está mais facilitado isso, mas a nota traz isso, dada a ausência para todos os casos no atual cenário brasileiro. A gente vive num país que é imenso, num país continental, que a situação atual ela não está igual ainda para todos os estados brasileiros. Então, deve-se considerar também a importância de outros exames subsidiários simples, como hemograma, uma radiografia de tórax e até de outros mais avançados, quando necessário, para se ter um diagnóstico presuntivo. Uma vez considerada suspeita, intensificar a vigilância sobre esta paciente, mesmo que ela esteja em isolamento social no seu domicílio. Mediante o agravo clínico, não retardar para um serviço de maior complexidade. Aqui a nota traz o fluxograma de manejo de gestantes, parturientes e puérperas durante a pandemia. Eu não vou aqui ler, porque ela acaba dentro desse fluxograma, repetindo o que já foi dito em todo o contexto da nota técnica. Ele traz a questão do uso da máscara durante o trabalho de parto, mas no período expulsivo, desde quando toda a equipe esteja paramentada, com máscara, com tudo, essa mulher pode tirar essa máscara, depois ela bota a máscara de volta. Então, ela traz orientações de como manejar esta gestante, essa parturiente, esta puérpera. Eu acho que vale a pena ser lida, mas de forma detalhada. Sugiro que, inclusive, que todos imprimam essas notas. Eu vou passar para o Dr. Mauro tecer comentários sobre essas duas notas que acabaram de ser aqui lidas. Vamos fazer um comentário bastante breve, atentando para a última nota agora que a gente vai finalizar essa nota técnica número 13, né, que eu acho que é uma das notas técnicas mais importantes sobre a questão do puerpério, né. Então, reforçando, né, a necessidade de ter um protocolo clínico, e a gente já tem um protocolo clínico pelo Ministério da Saúde sobre o manejo dos casos por gestante Covid-19. Então, a nota anterior, ela fala muito sobre a questão do protocolo, né? E também, e muito importante é que ele coloca a gestante
como fator, independente da sua morbidade anterior, das doenças anteriores, ele coloca a gestante como fator de risco, né, devido às suas alterações fisiológicas durante a gestação, como uma paciente, e pelos históricos, né, de infecções anteriores, a gente coloca ela como um grupo de risco, né? Isso é muito importante para poder conduzir essa parturiente, bem como a gente tem também a importância da assistência ao parto. Então, as normativas no que se referem à assistência ao parto, lembrando que essa parturiente que for sintomática, ela é considerada uma gestação de alto risco, com tanto materno como alto risco fetal. Ou seja, esse bebê e essa mãe, eles invariavelmente tendem a ter uma hipóxia durante o trabalho de parto, né? Devido à menor oferta, mas a menor captação pelo sistema pulmonar do oxigênio, mesmo as oligossintomáticas. Prestar bastante atenção na saturação de oxigênio e observar também as estratégias de manejo durante o parto, de oxigenação dessa parturiente, né, com catéter de O2, lembrando que todos os procedimentos devem ser feitos a evitar a produção de aerosóis, como, por exemplo, a umidificação do ar. Então, o oxigênio ele é feito direto, né, até 6 litros por minuto, está tudo lá escrito no protocolo. Então, super importante, quem der assistência a essas parturientes, estão lá na Nossa Senhora de Lourdes, a gente, nós como RT, junto com a CCIH, fizemos o nosso protocolo, já mudamos algumas vezes os protocolos, baseado nas mudanças que aconteceram durante o curso, né, da pandemia, e com certeza iremos mudar ainda algumas coisas pelo desconhecimento. Então, vamos falar sobre a norma técnica número 13 agora, né, com a enfermeira Rita, para que ela possa, para a gente finalizar e abrir para as discussões. Então, gente, vamos continuar. A nota de número 13 foi a última nota publicada, ela é do dia 4 de maio, e ela traz as recomendações acerca da atenção puerperal alta segura, que aí já entra muito a parte do hospital referenciando essas crianças para atenção primária à saúde, contracepção durante a pandemia. A contracepção propriamente dita, eu deixo aqui que eu tenho, inclusive, já uma aula pronta sobre contracepção, não durante a pandemia, mas a contracepção a todas as mulheres. Estudos recentes demonstram alterações clínicas, radiológicas e laboratorial de maneira repentina e substancial no período puerperal. Então, isso já é uma coisa nova, é uma alteração clínica durante o período de puerpério no pós-parto imediato. Entre elas, a piora do quadro respiratório, aumento de leucócitos, proteína C reativa, além de uma queda expressiva dos linfócitos. No entanto, essas alterações, elas ainda não são explicáveis. Os estudos continuam. Deste modo, preciso, esses estudos continuarão, porque é necessário elucidar qual é a gravidade do vírus, do Covid-19, no período puerperal. Então, no Brasil, esse desfecho também se repete em relação ao período puerperal. Então, recomenda-se que seja realizado a testagem diagnóstica para as parturientes que tenham suspeita clínica do Covid-19 no momento da internação, sustentado nos seguintes achados. Então, por que realizar
a testagem? Quais são as evidências científicas que faz com que isso seja uma recomendação? A existência de casos com evolução aguda e desfavorável em gestantes e puérperas que foram admitidas sem um sintoma. Evidências recentes apontaram percentual elevado em gestantes internadas e no momento do parto elas estavam assintomáticas, porém foram testadas positivas para o Covid-19. O esforço físico durante o trabalho de parto, a expiração forçada, especialmente no período expulsivo do trabalho de parto, ele pode potencializar a transmissão de aerosóis para o ambiente. E isso aumenta a transmissibilidade do vírus. Necessidade de rigorosa monitorização no puerpério. E essa atenção é bem específica para a atenção primária à saúde, uma vez que nesse momento pode aparecer um maior agravamento dos casos da Covid-19 em mulheres. Então, espaços inadequados nas maternidades das diversas regiões do nosso país e que o compartilhamento do ambiente pode levar a uma disseminação do vírus. Por isso a importância de estar usando a máscara nesses espaços para os pacientes que são sintomáticos. A liberação da puérpera que esteja com suspeita ou confirmação para o Covid-19 no pós-parto, do ambiente hospitalar para a sua residência, deve estar condicionada a uma situação clínica estável, situação social favorável. No nosso país é até complicada essa situação aqui, uma situação social favorável, com orientações por parte da maternidade, orientações dessa mulher de como se ter o seu autocuidado e cuidados com o seu recém-nascido. A alta hospitalar de puérperas, com risco aumentado de complicações no período puerperal, deve acontecer mediante ativação da equipe de saúde da família, da unidade básica de referência, para que esse monitoramento sistemático das condições de saúde do bebê e da mãe durante esse período de puerpério. Não é recomendada a alta sem que este contato prévio, o ideal seria isso, esse contato prévio da referência da puérpera à atenção primária à saúde deveria ser feito pela maternidade. É a recomendação que a nota técnica traz, de que haja esse informe da maternidade para a atenção primária à saúde desta mulher que está com confirmação do Covid-19. As mulheres diagnosticadas após o parto e que se encontram assintomáticas, isso não é uma indicação para estender o período de internação e postergar a alta. Pelo contrário, a alta hospitalar precoce, claro que você respeitando aquele tempo mínimo de 24 horas, a alta hospitalar está indicada desde que a mulher e o recém-nascido se encontrem em bom estado geral. Então, mesmo que ela esteja diagnosticada para o Covid, não justifica ela permanecer internada se ela estiver num bom estado geral e o teu bebê também. Puérperas suspeitas, mesmo que assintomáticas, elas devem manter o isolamento domiciliar, tanto ela quanto o bebê, preferencialmente. Só que, neste caso, é um quarto privativo para os dois, mas tem que haver entre a cama onde a mãe vai ficar e o berço do bebê, aquele distanciamento mínimo de 1 metro. E aí, como amamentar esse bebê? Como manter essa aproximação para o período de amamentação? Quais são as proteções? Nós tivemos recentemente uma web palestra que tocou e debruçou sobre esse tema.
Orienta-se etiqueta respiratória. A Organização Mundial de Saúde já bateu muito nesse assunto. Além da higienização das mãos, imediatamente após tocar nariz, boca, e sempre antes de cuidar do bebê, do recém-nascido. É importante o uso de máscara durante todo o período de amamentação e cuidados com o recém-nascido. A pandemia, ela não altera a segurança dos métodos contraceptivos modernos. A contracepção segura e eficaz torna-se de extrema importância, especialmente quando a mulher não deseja engravidar. Então, isentar desse serviço, desse cuidado, traz o risco de uma nova gestação, de uma nova gravidez. Então, este planejamento reprodutivo ele deve ser garantido, mesmo em época de pandemia. Isso sim é serviço essencial. A gente não pode achar que os métodos contraceptivos, que essa atenção, que essa consulta possa ser postergada. Não, ela precisa acontecer. Ela é serviço essencial, sim. Orientações sobre a saúde reprodutiva devem ser oferecidas a essas puérperas, reafirmando o direito aos acessos aos métodos contraceptivos de sua escolha e com a indicação médica, para que não haja uma gravidez não desejada. Aqui é o fluxo de atendimento à gestante, tanto com suspeita ou confirmada, elaborada pela Secretaria de Estado da Saúde. E aqui ela traz, apresentando o quadro de síndrome gripal, sim ou não? Se sim, que procedimentos tomar? Gente, nós estamos com um número muito grande de casos. A cada dia é um número significativo de aumento. Esse é o mapa de Sergipe. Praticamente o mapa já está todo pintado de amarelo e preto. Então, praticamente todo Sergipe já tem caso da Covid-19 no seu município. Onde está preto, significa dizer que, além de caso confirmado, houve óbitos. Então, requer, de fato, uma atenção muito especial da gente, tanto no cuidado ao Covid, para evitar essa infecção, para evitar a contaminação, e está cada vez mais perto da gente. Muitos profissionais de saúde adoecendo. Então, todo o cuidado que pudermos ter de isolamento social, sair de casa só para o estritamente necessário, o uso das máscaras, a higienização das mãos com água e sabão e o uso do álcool gel na impossibilidade de lavar essas mãos, porque o Covid-19 já está espalhado pelo nosso estado. E eu trago aqui um recadinho. A vacinação contra a gripe, atenção às grávidas e às mães no pós-parto, para que busquem a unidade de saúde, organize um esquema legal para que não haja aglomerações. Vocês já estão na expertise desde o começo dessa campanha de como realizar isso. Então, que a gente continue mantendo a vacinação contra a gripe. E para finalizar a minha fala, e a gente abrir para as perguntas e comentário do Dr. Mauro, eu deixo uma frase, que a bondade nas nossas ações enquanto profissionais de saúde, a bondade nos nossos cuidados, é a linguagem que o cego pode ver e que o surdo pode ouvir. Nós vamos agora abrir para comentários. Bem, pessoal, muito interessante essa norma, a última norma 13, né, que saiu semana passada. E eu fiquei extremamente feliz e agradeço ao Ministério da Saúde por essa norma técnica,
porque essa norma reflete o pensamento de todos os profissionais que trabalham com saúde da mulher, pois eles perceberam o quão a gestante ela está vulnerável. Então, essa metodologia de acompanhamento da gestante e da puérpera após o parto é de fundamental importância na prevenção de desfechos desfavoráveis nas puérperas, que infelizmente é o que nós estamos vendo na prática. Então, a mulher, ela vai oligossintomática para a maternidade, tem o seu bebê, permanece com sintomas leves ou assintomática, e com 1 semana, 10 dias depois, ela retorna bastante grave, né? Então, essa forma de fiscalização mais efetiva realmente me deixou bastante feliz, bastante satisfeito, pois dá a importância que a Covid-19 tem na saúde da mulher. Então, assim, ao grupo que trabalha com a saúde da mulher, do Ministério da Saúde, realmente parabéns pela norma. Com certeza salvaremos muitas vidas de mulheres do nosso Brasil, né, que são tantas vezes desassistidas, né? Eu acho que foi muito clara a explanação sobre essa norma. Então, fica aí a necessidade de estar ao lado dessa mulher em todos os níveis de assistência, no nível terciário, no nível primário e na comunicação entre essas instâncias da saúde. Então, que infelizmente sabemos a dificuldade que existe nessa comunicação, certo? E aqui a gente trouxe uma perguntinha. Isso. Com relação à questão do processo de laqueadura e de inserção do DIU em meio à epidemia. Então, as cirurgias eletivas, né, de uma forma geral, elas foram suspensas, né, e inclusive a Associação Médica Brasileira, ela recomenda que apenas cirurgias que tenham um impacto na saúde, né, de uma forma a não poder ser adiada por muito tempo. Então, cirurgias eletivas, elas estão sendo desestimuladas. Quanto à inserção de DIU, né, em meio à pandemia, sim, continuamos colocando o DIU nos ambulatórios de referência, né? Infelizmente, alguns profissionais desses ambulatórios de referências, eles estão sendo convocados pelos seus municípios para trabalhar na linha de frente de atendimento ao Covid, e isso realmente pode impactar um pouco no número de DIUs inseridos. Doutor Mauro, tem uma pergunta direcionada à maternidade Nossa Senhora de Lourdes e à maternidade Santa Isabel. Como a nota traz como sugestão, como proposta, que as mulheres que pariram ao retribuir são suspeitas por Covid, são suspeitas ou confirmadas por Covid. Se o hospital está realizando este contato com elas? Então, essa norma técnica é uma norma técnica recente, ela saiu semana passada, se eu não me engano, certo? E aí visa inclusive nós criamos uma metodologia para boletim médico, em que não havia, então com um checklist sobre informações dessas gestantes para os familiares que temporariamente não estão podendo acompanhar seus familiares, né, suas parturientes e gestantes, mas ainda não está estabelecido esse fluxo, nem a forma como fazer esse fluxo. Nos próximos dias teremos reuniões para ver como se dará essa comunicação entre a maternidade e as unidades de saúde da família. E aí poderemos ter, de fato,
a implementação dessa norma técnica. Nós temos aqui uma outra pergunta de Luma. Ela é de Juiz de Fora. Obrigada, Luma, pela audiência. Gostaria de esclarecer se eu compreendi corretamente. Mulheres assintomáticas, não suspeitas ou testada negativo, também é contraindicado o parto na água? Bem, que pergunta é difícil, né? Na verdade, hoje, conversando com os infectologistas, nós percebemos que todos somos suspeitos, porque a epidemia ela se tornou agora escapou ela se tornou comunitária. Isso, pronto. A epidemia ela se tornou comunitária. Então, todos nós podemos ser portadores assintomáticos e não existe a recomendação de testagem em massa, né, mesmo porque não temos os recursos suficientes, nenhum país no mundo tem recursos suficientes para testar sua população de tempos em tempos, né, com o Covid. Então, temporariamente, os partos na água, eles não estão, parecem não ser uma boa recomendação, não. Devem ser evitados. A Naira, ela ainda está digitando a pergunta dela. Te aguardaremos, Naira. Muito bom esse espaço para a gente poder falar de um assunto tão difícil e com certeza não temos respostas para muitas questões. Essa questão do parto na água realmente é uma questão que a gente não sabe direito, né? Se os pacientes, os que não estão contaminados, quem não está contaminado, essa é a grande pergunta, né? Se quiser tecer mais algum comentário, doutor, a Naira ainda está escrevendo. Então, eu acho que esse momento que a gente tem aqui é um momento de informação, lembrando que as informações que passamos aqui, elas são transitórias, né? Até que encontremos um melhor método de encontrar a verdade, né, sobre a eficácia de todas essas nossas ações, e só o tempo ele vai nos dizer qual a real eficácia dessas ações. Por enquanto, seguimos nos precavendo da melhor maneira possível. A pergunta da Naira Lani Abreu. Gostaria de orientação sobre as primeiras consultas de puericultura. Em relação às primeiras consultas de puericultura, vocês têm alguma orientação, alguma recomendação? Então, Naira, eu não sou pediatra, mas as consultas de puericultura, elas devem acontecer, ok? É de fundamental importância para o desenvolvimento desse bebê, principalmente nesses primeiros meses de vida, certo? Como você aqui enfatizou, devido procurando ver se esse bebê ele tem está ganhando peso, se a amamentação está sendo efetiva, se precisa de alguma conduta, né, a fim de evitar desfechos desfavoráveis, como desnutrição, perda de peso, enfim, outros desfechos, bem como também a vacinação, ela deve ser estimulada de uma forma a seguir o calendário vacinal normal do Ministério da Saúde para os bebês. Então, é muito importante continuar as consultas de puericultura como de rotina. Eu estou feliz, eu acho que a gente conseguiu atingir os nossos objetivos. Agradeço a todos os participantes. Tá, tem uma outra pergunta que nos chegou agora.
Os exames citopatológicos devem permanecer normalmente, mantendo os cuidados de distanciamento e através de um agendamento? Quem fez a pergunta foi a Secretaria de Saúde de Ilha das Flores. Beijo para Ilha das Flores. Carol, foi você, né? Olá. Com relação aos exames citológicos, os exames citológicos são importantes na prevenção do câncer de colo, né? Deve-se verificar em qualquer situação um bom senso, no sentido de como fazer algum exame ou postergar algum exame complementar. Então, se essa paciente ela tem uma necessidade desse exame neste momento, sim, ele deve ser realizado. Mas existe hoje um risco grande de contaminação, né? E mesmo mantido as questões do isolamento e distanciamento, a gente tem que avaliar caso a caso e verificar qual o impacto que esse exame ele possa ter na morbidade e mortalidade. Então, esse exame é importante? É importante. Ele está dentro do calendário, dentro do que é preconizado pelo Ministério da Saúde. 1 mês, 2 meses ou 3 meses de diferença não vai fazer uma grande diferença na realidade desse exame. Então, ver cada caso, certo? Mas se houver realmente a necessidade, deve ser realizado. E lembrando, nas pacientes sem queixas respiratórias.